Teve uma mulher, estava em Taubaté na época das rebeliões, a gente trocou muita correspondência, ela dizia assim, eu defendo as reeducandas. Eu estou aqui, eu caço muita confusão para o direito nosso. E ela dizia claramente lá, falou, eu já fiz 6 abortos, meu filho está preso, eu vivo no sistema há muito tempo. E ela estudava a doutrina espírita, a gente foi avançando, né? Aí um tempo ela deixou de ser espírita, ela foi para a área evangélica. E ela me mandava, não sei como ela conseguia, um jornal dos evangélicos, que era só de testemunho das pessoas. Então vinha lá a carta de testemunho do reeducando, e a matrícula e o lugar que ele estava preso. Mas era um jornal com um monte de... E ela dizia para as outras meninas assim, ó, Donizete vai deixar de ser espírita, ele está no lugar errado. Ele tem que vir para a área evangélica. E mandava esses jornais. E eu continuava escrevendo para ela e mandando os livros, e nada de discussão. Só que aí, eu não sei se eu fiz corretamente, eu pegava aqueles nomes, aquelas matrículas e endereço, eu fazia a minha primeira carta e mandava o evangelho para eles. Fui mandando. Dessa turma toda, uns 3, a gente conseguiu avançar no estudo, sem problema nenhum. Só que ela parou de me mandar o jornal. Aí eu falei, fulana, e o jornal? Ah, com você não adianta ficar mandando essas coisas que proibiram de eu tentar te convencer. Então teve, mas a gente continuou sem problema algum. Você mesmo falou que mais de 70% é feminino, né, mulher. Eu acredito que o tema aborto deve ser bem recorrente nas cartas, né? Você tem algum caso assim? Como que elas ficam com relação, depois que algumas passam a compreender a imortalidade do espírito, o remorso é maior, você consegue incutir ali na mentalidade delas a importância de semear o bem a partir de agora? Como que é isso? Eu diria que é pouco. Eu acho que o aborto ele é mais recorrente do que se escreve, né? Mas as poucas que escreveram e pediram para ler sobre o assunto, a gente percebe arrependimentos severos. E às vezes não é ligado ao ato em si dela, não apagadamente, meu filho hoje estaria com tal idade. Você entendeu? Então ela fala, por que eu fiz isso? Aí quando você fala da alma, fala, será que meu filho me perdoou? Será que ele está reencarnado de novo? Você entendeu? Então nós temos que confortar essas pessoas e não é passar a mão na cabeça. Falar, não, a vida segue. Você só, no meu modo de entender, você só cessou a oportunidade daquele espírito progredir, ter um intermédio. Outras oportunidades vão ter. Não vou ficar ali falando de expiação futura, não tem nada disso, né? Então o arrependimento ali é bem, bem gritante. Até porque é interessante ter esse cuidado, né, Donizete? Porque a gente teve aqui com o Jorge Larrat e o episódio vai ao ar ainda, né? E ele me falou algo interessante, que ele falou assim, ó, no livro Libertação tem uma palestra que é do espírito do Gregório, que ele é do chefe das trevas ali, então ele tá falando tal, e ele fala que se você olha, tem muita palestra espírita igual a dele. Falta esse cuidado. Muitas vezes nós pecamos em ir pelo medo ainda, né? Mas isso é uma técnica, podemos dizer assim, de gerações passadas, de outras frentes religiosas, né? E muitas vezes nós espíritas e palestrantes ali, expositores, força muito nesse medo. E o Gregório fazia